Eu recebi recentemente a pergunta: por qual pessoa que você tem mais admiração no quesito de intelectualidade? Eu sou Thiago Krasevski e nesse vídeo eu me reservei o direito de falar sobre algumas das pessoas, dando a minha opinião, e eu vou tentar ponderar aspectos positivos e negativos sobre elas. Eu tenho formas extensas para responder as perguntas que me fazem, então eu vou responder perguntas individuais de vocês. Quando falamos sobre quem admiramos intelectualmente, estamos falando mais sobre quem a gente é do que sobre quem a gente admira. Então eu preciso defender uma tese e eu vou explicar ela usando dois intelectuais antes de responder a questão em si e te indicar intelectuais para te acompanhar. Eu vou começar minha história falando sobre o Olavo de Carvalho, que recebe merecidamente o título de pseudo-intelectual. Ele é de longe o cara mais negacionista da ciência e falador de bobagens da lista. Só que se tu observar historicamente filósofos, tu vai perceber que muitos eram desequilibrados em alguns pontos. Nietzsche e Schopenhauer, por exemplo, eram absurdamente antissociais e ainda tinham traços de misoginia no que escreviam. A história desses dois mano em vida é totalmente decepcionante. Se tu ler a biografia deles, tu vai entender o que eu tô falando. E isso me fez perceber que muitos filósofos são grandes faladores de bobagens e que às vezes eles falam coisas totalmente irrelevantes por vaidade intelectual. Infelizmente não dá pra te pegar um trabalho de um filósofo, mesmo que ele seja importante, e tomar 100% como verdade absoluta tudo que esse filósofo disse. Acho que isso é um consenso comum. Porém, é claro que alguns trechos dos trabalhos dele se mostram com percepções extremamente refinadas. E uma vez eu li ou assisti algo sobre o Hegel, o filósofo alemão do século XVIII contemporâneo e, entre aspas, adversário intelectual do Schopenhauer. O Hegel defendia a ideia da gente escutar e ler mesmo sobre quem a gente discorda totalmente, porque segundo ele as pequenas verdades que a gente tem sobre a vida podem se esconder em pessoas bem desagradáveis ou em locais bem desagradáveis. E quando eu captei aquela informação do Hegel, deu um estalo na minha mente: quem é o intelectual mais chulo e que mais se diz o suprassumo da intelectualidade no Brasil? Cheguei à conclusão óbvia: o Olavo de Carvalho. Me coloquei em posição de mente aberta e fui lá eu escutar as comédias e ideias que a criatura aberrante falava. Ouvi algumas teorias completamente embasadas só na opinião dele, ouvi coisas totalmente sem sentido, coisas contracientíficas, ouvi piadas, escárnio quanto a intelectuais de elite. E aí um dia eu ouvi pela primeira vez uma ideia muito legal, que era que ele explicava que um filósofo e um erudito em filosofia não eram a mesma coisa, que pra mim até aquele momento eram a mesma coisa. O Olavo disse que ele era filósofo porque ele tinha as ideias, debatia os conceitos e fazia os ensaios dele e etc, sabe? Todo o trabalho de um filósofo. Mas que um dia, quando ele tava fazendo um dicionário e listando mais de 300 filósofos importantes, ele percebeu que nenhum desses filósofos dominava o conteúdo dos outros. Ou seja, decorar toda a história da filosofia não te faz um filósofo, te faz um erudito em filosofia. Ter um bacharel em filosofia não te faz um filósofo, te faz um erudito em filosofia. E eu tenho que admitir, pra mim foi bem estranho ver um homem tão desprovido de lucidez falar isso, o que me remeteu a ter certeza que o Hegel tinha razão. Pois bem, entre tantas bobagens ditas pelo Olavo, um dia eu vi que ele tava falando mal sobre o Leandro Carnal, Clóvis de Barros e Cortella. E aqui eu já pensei: ah não, velho, aí eu vou ter que parar de assistir o asno do Olavo. E o Olavo tava chamando o Leandro Carnal de analfabeto funcional, coisa que ele adora chamar todo mundo. E ele também disse que o Leandro Carnal falava tanta coisa imaterial que ele já tava chamando o Leandro Carnal de Leandro espiritual. Porra, meu filho, Leandro espiritual. E no vídeo cômico que ele diz tudo isso, eu achei extremamente desrespeitoso a forma que ele tratou os intelectuais brasileiros, chamando o Clóvis de Barros de Clóvis de burros e o Leandro Carnal de Leandro espiritual. Nesse vídeo ele rebateu que o Leandro Carnal não sabia o que era escola sem partido, e realmente tudo que o Olavo falou sobre o Leandro não saber sobre as escolas sem partido era 100% real. O Leandro Carnal, talvez por descuido, realmente não estudou e falou besteira sobre a escola sem partido. Detalhe, eu sou muito fã do Leandro Carnal, pra mim ele é um homem extremamente eloquente, lúcido e incrível, mas nem por isso eu vou dizer que ele tem 100% de razão sobre tudo que ele fala, da mesma forma que eu não gosto de afirmar que o Olavo, pelas peripécias que ele diz, fala 100% mentira.
mentira. Acho que até aqui eu consegui defender e explicar de forma bem plausível o que eu defendo. Eu não tenho admiração por um homem em específico, eu tenho admiração pelo que eu posso aprender com eles, sem endeusar ou colocar eles no pedestal de esse aqui é o intelectual mais incrível de todos, sabe? Eu tenho a mente aberta para aprender com todos. Agora vamos falar sobre outros intelectuais brasileiros, começando pelo Platinho. Ele é um homem erudito, formador de teorias filosóficas, altamente cancelado por pessoas que não entendem o jeito dele de se expressar. Recomendo os vídeos de filosofia dele, são vídeos que tu vai entender muita coisa. Eu só não vou recomendar que tu ouça ele falando sobre feminismo e machismo, porque você pode vir a interpretar o que ele fala de forma errada. Espero você ter mais maturidade e discernir de forma adequada sobre as coisas pra assistir ele nesse quesito. Inclusive, eu só consegui aprender o que significa de fato os termos esquerda e direita por causa dele, a origem francesa e etc. Agora o Copini. Bom, dessa lista ele é o maior e mais caprichado cineasta, com certeza. O mano sabe produzir vídeos como ninguém aqui. Quando eu era adolescente eu gostava dele, buscava o conteúdo dele. Hoje em dia eu tenho uma opinião bem controversa sobre ele. O que nos leva ao pai do Copini, o Luiz Felipe Pondé. O Pondé tem uma envergadura filosófica gigantesca, um erudito, ele respeita muito as coisas. Sempre que eu vi ele tratando sobre assuntos mais delicados, às vezes ele é meio carinhoso e às vezes ele é meio tóxico. Só que o Pondé defende a direita e o conservadorismo, e ele acaba se tornando um símbolo da direita e conservadorismo por ser um cara muito gabaritado. Ainda assim eu gosto de assistir o Pondé e tenho carinho pelo que eu aprendo com ele por questões de ele ser querido com caras de esquerda e liberais e etc. Eu valorizo o que eu posso aprender com ele. Aliás, ele é um grande amigo do Leandro Carnal. O Leandro Carnal é o símbolo da eloquência pra mim. É um dos caras que eu mais admiro intelectualmente falando. Ele defende o progressismo, tem um lado ideológico mais de esquerda, ele luta contra a homofobia, racismo, ignorância, etc. Enfim, eu poderia passar horas desferindo elogios a ele, mas eu critiquei todos até aqui, então eu vou fazer uma crítica a ele também. Eu acho ele um homem muito sensal. Eu vejo muita vaidade nele, citando datas e coisas que não são de todo fato irrelevante, mas são expressões de um homem muito vaidoso. Fora isso, ele parece muito falar só com a bolha política de pessoas que concordam com ele. Eu acharia interessantíssimo ver um debate dele com pessoas que tenham opiniões opostas às dele. Eu tenho até uma ideia muito interessante, que a gente pode pegar o Karnal, colocar ele sentado em uma poltrona, colocar o Olavo em uma jaula e deixar eles discutirem. Seria bem interessante fazer isso. Agora as minhas menções honrosas. Cortella, um homem que eu não suportava pelo sotaque, mas que é genial, vale a pena assistir ele. Clóvis de Barros, um dos maiores performances de palestras e que mais demonstra ser um explicador nato sobre a natureza e filosofia. E por último, e talvez os mais importantes dessa lista, que eu sugiro veementemente que você acompanhe, são o Pedro Calabres e o Ariano Suassuna. O Pedro tem uma envergadura filosófica, histórica e psicológica vasta e de qualidade. Ele é um doutor em ciências, PhD, conhece o cérebro humano como a palma da mão. Afinal, ele é pesquisador de um laboratório de neurociências. O canal dele se chama Neurovox. Foi com ele que eu aprendi muita coisa que eu repasso aqui. Sobre o Ariano, assiste as aulas de espetáculo dele, são geniais, te explicam muita coisa e tu não para de rir um minuto. Eu nunca vi um homem engraçado e erudito ao mesmo tempo, porque são qualidades que são dificílimas de fazer em intersecção. Tu assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, não deixa de fazer a tua pergunta nos comentários sobre qualquer assunto do seu interesse, porque assim eu vou sabendo o que o meu público gosta e vou direcionando os meus conteúdos pro lado que você quer. Curte a tela final.